Quando criança, lembro que ficava brincando com minhas bonecas, colocava todas sentadinhas ao meu redor. E simulando ser a professora, eu fazia movimento com as mãos, escrevendo na porta do guarda-roupas. Conversava com elas, explicando sobre alguma questão que havia aprendido na escola. Era algo que eu gostava de fazer, fluía naturalmente. Já um pouco mais crescida, substituí as bonecas pelas primas mais novas. Como a diferença de idade era de pelo menos 7 anos ou mais, eu ajudava a cuidar delas, seja alimentando-as, fazendo-as dormir e, mais tarde, auxiliando e ensinando a fazer as tarefas escolares. Em algumas ocasiões, principalmente na comemoração de aniversário de familiares ou amigos, eu gostava de preparar cartões personalizados. Eu desenhava, escrevia mensagens, sempre com bastante desenvoltura. O ato de construir algo novo era muito prazeroso e divertido para mim. Lembro também de algumas experiências de autocuidado. Sim, isso mesmo. Algumas vezes eu dava um jeito de sanar alguma enfermidade que aparecia em mim. Tudo intuitivamente. Certo dia, por volta dos meus 11 anos, misturei alguns ingredientes que encontrei na cozinha para colocar num tipo de calo ou verruga que havia nascido no meu dedão do pé esquerdo. Este calo incomodava muito e já dificultava o meu caminhar. Então resolvi fazer a minha mistura intuitiva. Peguei bicarbonato de sódio, azeite e mais algumas coisas que eu não me recordo. Amarrei tudo com uma gaze e deixei de um dia para o outro. E, para minha surpresa, ao amanhecer, o tal do calo saiu inteirinho na gaze. Estas foram as primeiras cenas que vieram à minha mente quando ouvi um palestrante dizer que, se quisermos saber qual o nosso dom e talento natos, basta voltarmos às lembranças de nossa infância, enquanto ainda não estamos tão contaminados por interferências externas, e observar o que a gente gostava de fazer, sem muito esforço, aquilo que nos dava prazer. Essas lembranças me colocaram em contato com dons que durante anos eu deixei adormecido, sem me dar conta ou percebê-los. Creio que seja até oportuno citar sobre meus questionamentos na escola. Os docentes ficavam às vezes irritados comigo, porque eu fazia muitas perguntas e eu não me contentava com respostas evasivas. Eu sempre queria ir além do que era ensinado em sala de aula. Em minha caminhada, vivenciei alguns acontecimentos inusitados e somente depois de algum tempo vinha até mim uma teoria que encaixava perfeitamente naquilo que havia experimentado. Se fosse ao contrário, eu poderia achar que era imaginação da minha cabeça ou alguma influência do que havia lido ou escutado. O Criador sabe como lidar comigo, sabe que sou questionadora e se a experiência fosse inversa, ou seja, ler e depois vivenciar, talvez eu não acreditaria ou não assimilaria a lição. Vou trazer um exemplo de como aconteceu uma experiência inusitada de aprendizado anos atrás. Certa vez, fazendo minhas caminhadas matinais, de repente comecei a visualizar alguns pontos brilhantes ao meu redor, até que se concentrou na direção do centro da minha testa. Esta luz, lilás, às vezes branca, azulada, rodopiava, girava bem rapidamente. A princípio esfreguei os olhos, abri, fechei, na intenção de limpar ou desobstruir, pois achava que havia algo físico interferindo na minha visão. Mas a luz ficava cada vez mais intensa e nítida. Resolvi, então, cessar a caminhada e ir para casa. Achei que poderia ser o sol refletindo algo em meus olhos. Subi as escadas e entrei em casa. Fechei os olhos e permaneci um pouco assim, aguardando para ver se a tal imagem sumia.
Ao abrir os olhos novamente, a tal luz rodopiante girava mais intensamente à minha frente. Tentei tocar a tal coisa e passava as mãos na direção da testa, mas não tinha como sentir a textura, pois era algo não físico. E então parei para prestar atenção na tal figura giratória que aparecia na minha frente. Era algo como espirais que se entrelaçavam. Giravam para um lado, para o outro, simultaneamente. Era algo muito fantástico. Não consegui compreender como giravam se entrelaçando de um lado e outro. E estas visualizações passaram a acontecer de vez em quando. Eu não tinha controle sobre essas visões. Por vezes, conseguia visualizar essas espirais à noite, quando estava deitada. Passei a ver tanto com os olhos abertos quanto fechados. Vários meses após ter essa experiência, me inscrevi num curso de psicoterapia holística, pois eu queria obter conhecimentos sobre práticas naturais de tratamento para a saúde. E, para minha surpresa, em uma das aulas que explicava sobre os chakras e todas as suas funções, apareceu um vídeo mostrando como os chakras funcionam. Nossa, fiquei paralisada com o que vi. As imagens eram muito semelhantes ao que experienciei meses antes, durante aquelas minhas caminhadas. As espirais giratórias. Fiquei ali olhando aquelas imagens e lembrando do que havia acontecido. Ai, eu chorei emocionada. Eu tive a impressão, então, que aquela figura giratória talvez fosse o giro do chakra frontal. A partir da experiência de visualizar aquela luz giratória, passei a ver durante o dia vários pontos de luz ao meu redor. Alguns giravam, outros apenas piscavam suavemente, e não era sempre que eu conseguia ver. A maior parte das minhas experiências acontecem assim. Primeiro, eu vivencio o inusitado e sobrenatural, e somente meses depois, ou até mesmo anos depois, encontro uma explicação ou teoria que se encaixa naquela vivência. Talvez aconteça dessa forma porque meus mentores sabem muito bem o quanto sou questionadora e até mesmo desconfiada. Acho que, por conta dos meus questionamentos, sempre tive um viés científico e filosófico. Preciso estudar as coisas a fundo, testar, fazer e ter experiências. As coisas precisam fazer sentido para mim. E devido a esta e outras tantas experiências, resolvi estudar mais a fundo o cérebro, a consciência, o comportamento humano, fenômenos metafísicos e, com este propósito, busquei conhecimento em vários livros, palestras, cursos, workshops, terapias, meditações, tudo isso para encontrar respostas. Fui bebendo de várias fontes, pedagogia, filosofia, antropologia, psicologia, psicanálise, antroposofia, sociologia, teosofia, espiritismo, espiritologia, física quântica e chegando à neurociência, que envolve várias dessas disciplinas já citadas. Mediante a todas as experiências que havia vivenciado, eu fui compelida a pesquisar e buscar respostas para compreender o que acontecia. As intuições, as sensações, os sonhos, visões, telas mentais. Eu desconfiava de minhas próprias sensações. Na verdade, eu tinha medo de encarar as minhas percepções e muitas vezes usei a fuga, que é o mecanismo do cérebro reptiliano, para me proteger, talvez, e também me autossabotar. Mas quanto mais eu fugia, mais situações aconteciam para chamar minha atenção e me fazer olhar com coragem para o que eu tinha vivenciado. E assim fui descobrindo aos poucos meus medos internos, as inseguranças, traumas, desequilíbrios, assim também como os dons, talentos, intuição
entre tantas outras coisinhas interessantes. Percebi também que nem sempre o raciocínio lógico me ajudou a resolver questões difíceis da vida. Algumas vezes foram os insights que me trouxeram respostas. Os insights são aqueles momentos eureka, uma ideia que aparece espontaneamente, sem muito esforço. E eu digo sem esforço no sentido de que, geralmente, essas ideias ou respostas surgiam quando menos esperava, em momentos que estava desligada da questão, sem pensar no problema. E eram justamente nesses momentos que os insights vinham. Algumas vezes, quando estava caminhando, relaxada, em contato com a natureza. E foi num desses momentos de relaxamento que veio o insight para escrever o livro Pedagosofia. Fui inspirada a compartilhar a minha própria história e, a partir disso, poder ajudar outras crianças também. Durante o processo de escrita do livro, eu chorei muito. Tive que passar vários momentos enxugando minhas lágrimas ao recordar da minha infância. A intenção era escrever o livro para ajudar outras pessoas, mas foi um processo muito terapêutico para mim mesma. Foi um processo de autoconhecimento muito profundo, que até neste momento agora, gravando esse vídeo, já começo a me emocionar novamente. Na verdade, esse livro era para mim, para eu me olhar, me conhecer mais profundamente. Mas é claro que poderá ajudar muitas pessoas também. Assim espero.